Bom, então, o nosso projeto, na aula 5, na aula 6, ele vai conhecer a fase, portanto, de captação, né? Já foi chamada de fase de filmagem, é chamada em alguma terminologia como fase de produção, embora a produção seja tudo, vamos chamar aqui de fase de gravação. A fase onde a gente reúne, a etapa de gravação, é o momento onde todas as necessidades do universo de imagem e do universo de som da minha construção audiovisual, que foi enunciada e detalhada no roteiro, esta fase ela tem que obter esse conjunto de imagens e sons que estão previstas, portanto, no nosso projeto. Então, vamos lá. Imagem, gravação, eventual stock shot, imagem de arquivo, efeitos especiais, tudo aquilo que tem a ver com o que está atrás e na frente da câmera precisa ser organizado, disponibilizado, e ele percorre o cronograma de gravação que a gente acabou de fazer na etapa de preparação. A mesma coisa com o universo do áudio, não é? Cuja dimensão já está dada lá no roteiro. Não, o meu filme, o meu áudio é apenas som direto, captação, uma entrevista com um morador de rua fantástico que vai falar sobre política. Então, tá bom. Entrevista com o cara é som direto. Mas não é, porque você vai trabalhar isso, aí você vai começar a ver como é que a gente interfere o som ambiente. Ele fala, esse morador de rua, o discurso dele está abafado pelo universo opressor da cidade, então eu tenho que subir esse trânsito. Eu meto uma sirene, porque tem um momento que pode chamar um negócio de passo uma sirene de polícia ao fundo para dar um touch de tensão no que ele está dizendo. Ou seja, eu construo o universo sonoro que está previsto no meu roteiro, e está previsto no meu roteiro porque esses elementos do universo sonoro eles estão respondendo a uma função dramática que eu já enunciei no argumento e que são a resposta da minha intenção original. Então é o seguinte, tem sirene de carro de polícia ou não tem? Tem que saber, você não vai saber disso na montagem. Você tem que saber aqui, porque essa sirene do carro de polícia que vai passar na quinta pista de som que você vai construir na mixagem, ela é o quê? Você vai gravar, você vai pegar isso de arquivo. Como é que é isso? Isso tem um custo, não tem um custo, etc, etc, etc. Então, a etapa de filmagem ela é o momento onde a magia acontece. Na realidade, não é tão verdade, porque a magia já vem acontecendo e ela total é na fase de edição e finalização. Mas aqui a magia acontece porque aqui os elementos ganham vida, né? E quando esses elementos ganham vida, você tem que estar pronto para tomar todas as decisões que você precisa tomar. Estamos dirigindo basicamente ao autor, aquele diretor, aquele realizador, que é a figura que os nossos alunos, os participantes, estou falando aluno, mas os participantes da oficina vão encarnar, né? Tem que tomar um conjunto de decisões aqui o tempo todo, né? Quanto mais você estiver seguro desse percurso que você fez de criação e preparação, mais fácil vai ser você tomar essas inúmeras decisões relativas à obtenção do material de imagem e som que está previsto no seu trabalho. Então, nós vamos acompanhar essas filmagens, né? Claro que, para efeitos práticos da oficina, nós vamos ter que criar projetos que sejam resolvidos com, no máximo, 4 períodos de gravação, né? Vai ter que ter um formato para a gente poder seguir dentro do nosso cronograma de aulas, né? Mas
mesmo que a ideia original venha de um jeito, dá para a gente trabalhar e chegar num formato que permita fazer isso em até 4 períodos, portanto, 2 dias de gravação, né? E a ideia é que a gente acompanhe essas gravações. Eu, pelo menos, quero estar presente em todas. Não sei se o grupo de alunos seria desejável, se todos estivessem participando ou, no mínimo, presentes nas gravações de cada um, se for possível. Se não for possível, pelo menos eu pretendo acompanhar para poder estar apoiando e ajudando o nosso realizador. Às vezes, o cara imagina fazer ele não tem esse percurso linear. Eu tenho desejo de fazer alguma coisa, então eu vou fazer este vídeo. Provavelmente vai chegar aqui, eu quero fazer esse vídeo porque eu acho legal, estou a fim de fazer um negócio que é mais ou menos isso aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Como é que é? Aí a gente vai puxar, talvez ele tenha que andar uns passinhos para trás para definir melhor, conceituar melhor essas intenções, porque o que interessa é preservar a intenção. O formato, principalmente na área do visual, o formato você opta de acordo com um monte de variáveis que você nem tem muito controle, dentre elas a grana. Então, tem várias formas de eu ir buscar essa intenção dentro desse universo dramático que estejam dentro das minhas possibilidades. Eu não vou, posso usar uma Steadicam, posso usar a câmera na mão, eu posso ter um drone, eu posso subir numa escada, eu posso... Dá para a gente adaptar, digamos assim, no bom sentido, não no sentido de empobrecer, mas adaptar as ideias a determinadas condições de produção que vão ser dadas na oficina, né? Mas, repito, o que é importante é o cara entender, e ele vai entender, como é esta lógica, porque esse é um processo que ele se dá assim mesmo. Às vezes você tem que voltar no roteiro exatamente por causa da questão financeira. Não tem isso. Meu orçamento é de um filme de 6 milhões, mas eu ganhei um edital de 1.200.000. E tudo isso naquela etapa anterior, da preparação... Você veio escrevendo, fez o roteiro, fez análise técnica, descobriu que seu filme custa 6 milhões. Na análise técnica que você chega no orçamento. Você vai fazer conta, né? Sim. Legal. Então, puxa vida, são 22 semanas de filmagem. Isso é impraticável. Nossa. No Alasca. Como é que a gente faz? Bom, vamos lá. Quanto é que tem? Não é 6 milhões, ganhamos um edital de 1.200.000. O que a gente faz? Não pega, porque o filme custa 6 milhões, ou como é que a gente faz esse mesmo filme com 1.200.000? Aí você vai voltar no roteiro. Como estou falando 1.200.000, posso estar falando de R$50, né? Você tem uma ideia que a gente vai desenvolver, vai chegar num roteiro, vai ter uma análise técnica, vai dizer quanto custa. Você tem essa grana? Tem. Ótimo, vamos fazer. Não tem? Como é que faz? Volta, ou seja, volta. Mas como é que você volta sem empobrecer? Se você investiu no primeiro momento, se a tua intenção está clara, o núcleo que você já escreveu na sinopse, o núcleo do que você quer dizer está claro para você, os pontos de ataque, a forma como você narra esta proposição é que pode mudar, entendeu? Buscando adequação concreta, material, financeira, né? Ou seja, a etapa de filmagem é a etapa onde aonde os orçamentos explodem. Você não pode parar no meio do túnel. Tem que entrar de um lado e sair do outro. E eu diria, economicamente, o mais rápido possível, porque tempo, a economia audiovisual toda é em cima disso, né? Grande parte da economia audiovisual é em cima do fator tempo, tudo é por hora, tudo é por dia, tudo... Então, 2 dias de filmagem a mais pode representar inviabilidade do teu filme. Ou planejar errado, né? Vou gravar não, bacana, vou fazer aqui, a minha história toda se passa num grupo de 50 pessoas que vão num churrasco de fim de semana, e nesse churrasco de fim de semana, cinema francês,
começa a ter a idiosincrasia dos personagens, etc. O irmão que, trai a mulher com a prima, com a confusão. Morango Silvestre. Pá, confusão, trará, trará, legal. Bacana. Mas são 2 dias de filmagem com 50 pessoas. Legal. Aí você marca no dia exatamente que está chovendo. E o seu filme, por um acaso, um dos grandes momentos do seu filme é um piquenique dos 50. Está chovendo, fica 50 caras dentro de casa, comendo, diária, cachê, 0 de captação. Não pode. Alguém tem que ter consultado a meteorologia antes para dizer, olha, esse período não dá para filmar filme externo nessa região. Ou você vai filmar na Amazônia em época de cheia. Legal, você foi lá buscar. Foi buscar água na Amazônia, acertou. Sabe aquela coisa? Eu vou filmar a desova de Tracajás. Legal. Perguntamos para os Tracajás quando é que eles está prevista a desova, porque vamos gravar. Não, bom para nós mesmo, porque o câmera só pode em abril. Falei, legal, mas eles não é esse câmera. Por mais que ele seja o cara da conceituação fotográfica que você queria, etc., se ele só pode abrir o Tracajá em fevereiro, amigo, troca de equipe. Ou seja, esses erros que começam com um planejamento, com análise técnica mal feita ou feita de maneira desatenta, já começa a interferir na qualidade do resultado. A taxa de perigo, de insucesso, vai aumentando, porque é um grande risco, né? Interessante isso no audiovisual, até porque é uma coisa louca, né? É uma coisa completamente louca isso. Um papel que você escreve seu projeto, no final você põe lá, total geral, 6 milhões, uma folha de papel. Alguém ou um conjunto de alguém vai reunir esses 6 milhões e botar na sua mão para fazer um filme, para você realizar aquilo que você botou no papel, né? Os processos industriais mais escaláveis fazem o quê? Põe isso no seguro. Então, o cara põe 6 milhões no teu filme e põe no seguro o teu filme, porque se você arrebentar, ele recebe os 6 milhões dele de volta. Securitiza a produção, isso existe, né? Tem a clássica história do Coppola com o Apocalipse, que, para mim, é um clássico, né? Não há um filme que fale mais da Guerra do Vietnã e o que a gente viveu na década de 60 do que o Apocalipse Now. O Apocalipse Now faliu o estúdio do Coppola. O Coppola faliu a Zoetrope. Ele criou a Zoetrope Studios e faliu a Zoetrope Studios durante a realização do Apocalipse Now, né? Ele foi à falência, ele foi produzir vinho depois disso. Por quê? Porque simplesmente teve um vendaval. Ele tinha mais de 500 pessoas. Tem o making-off do Apocalipse Now, feito pela filha dele, a Sofia Coppola, foi o primeiro filme dela que ganhou maior dimensão, é talvez melhor que o Apocalipse, que registra isso. O cenário, todos aqueles cenários foram varridos por um vendaval. O ator principal, Martin Sheen, depois eu digo por quê, mas teve um ataque cardíaco durante a filmagem, foi internado, de tanta bagunça que faz. Então, o Marlon Brando, né, que fez o Capitão Kurt, que é o principal personagem, durante um ano foi contratado por telefone e durante um ano o Coppola não viu o Marlon Brando. Marlon Brando apareceu nas filmagens na Tailândia do jeito que ele aparece no filme. Imenso de gordo, careca. Isso não estava no roteiro. E o cara, como é que faz? Tem cenas desse make-off que você vê uma cena assim. O Marlon Brando reescreveu todos os diálogos dele, porque ele lia o roteiro e falou assim, isso aqui... Então, tem cenas no making-off que está o Coppola sentadinho no meio da selva, 5 mil figurantes, o Marlon, todo mundo trajado, figurino e tal, o Marlon Brando sentado num caixotinho com uma máquina de escrever, Hamilton, daquelas pequenininhas,
refazendo as cenas dele. E o diretor quis trabalhar com o Marlon Brando, segura a onda. Então, ou seja, foram decisões que ele tomou lá na etapa de criação, quando ele fez a análise técnica, aqui vai ser assim, Marlon Brando é o cara, vamos ligar para ele. Fechou com o Marlon Brando? Fechou com o Marlon Brando. Agora segura, porque tomou essa decisão. Do ponto de vista cinematográfico audiovisual, eu achei perfeita, por exemplo, né, a atuação do Marlon Brando no Apocalipse Sinal. O filme não seria o que foi sem o Marlon Brando, nem seria o que foi sem o Martin Sheen, a ponto de ter um ataque cardíaco. Mas isso é o backstage. Mas ele faliu a produtora dele. Então, ou seja, na etapa de filmagem, já aqui deu uma pirada longe, na etapa de filmagem, é a etapa onde a gente efetivamente reúne, obtém, concretiza, realiza todos os elementos de imagem e som que estão previstos na nossa partitura de roteiro, na nossa estrutura de roteiro, e é isso que a gente vai editar e filmar. É aqui onde o desembolso pesado acontece, né? Acho que mais de 60% do orçamento do filme é aqui que vai, é um momento de grande dispêndio de recursos e onde boa parte do resultado é obtido, né? Embora a coisa se concretize na etapa de edição e finalização, o que captou, captou, o que não captou, se não tiver de arquivo, não tem. Aí você começa a ter que voltar lá para o roteiro da ilha de edição. Como é que monta aqui? Porque aquilo que a gente tinha previsto, que é aquele momento que leva desse para esse, não tem. Volta para o roteiro. Como é que toma essa decisão? Volta lá no início. Isso é coração do meu filme? Isso é a essência da minha intenção? Quando você assiste esses filmes por aí e você comenta na mesa do bar, eu não gostei muito do roteiro. O que você está dizendo? Você está dizendo isso, que é uma narrativa que deixou buraco. E, às vezes, o buraco não estava no roteiro. Estava escrito, mas não rolou porque foi mal planejado, foi mal executado. Entendeu? Era sal marinho, não é sal refinado. Mas sal marinho, cara, não tinha. Pois sal já ficou com um sabor diferente. Então, é isso. Etapa de filmagem é crítica, mas tudo é crítico, né? Você tem que chegar na etapa de filmagem seguro, tudo bem que você pode navegar em mar bravio, mas você tem que ter o barco pronto para navegar em mar bravio, entendeu? Tem que estar preparado, tem calmaria, tem que ter gasolina para ligar o motor. Vai descobrir na hora, não tem vento. Não tem vento, liga o motor, continua andando. Tudo isso, a navegação pela etapa de filmagem, o sucesso dela começa lá atrás. E, efetivamente, quando você sai desse túnel, aí, amigo, tem que sentar ali na caverna e entrar na etapa de edição, finalização, que é onde a alquimia final acontece, onde o chumbo vira ouro.